Boa tarde. Boa tarde, Cris, seja bem-vinda. Nós viemos, nós vamos ouvir dela, né, a história dela da corrida com a saúde, né, para poder incentivar as pessoas não desanimar mesmo quando tem um problema de saúde, não deixar de fazer esporte, né, Cris? Exatamente. Rose, boa tarde. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre, né? Você sabe que eu vinha para cá e eu vinha pensando, gente, eu não estou fazendo exercício nenhum agora no momento, assim, exercícios mais intencionais devido ao meu problema de saúde, mas eu falo, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que ouvir essas histórias, porque Isso me mesmo. dá vontade de Encoraja, fazer. né? Encoraja, A gente passa a ficar com motivação mesmo, né? Isso, é. Isso. E a gente quer conhecer hoje a sua história, porque assim, ultimamente você está sendo conhecida como a Cris, as apaixonadas É de verdade. Jesus. A ruivinha de Então, Jesus. A ruivinha de Jesus. Queremos conhecer agora como a Cris cuida do corpo dela, né? Sim, E já sim. sabe como você cuida do seu espírito, né? Sim, verdade. Então, não sei se todos me conhecem, meu nome é Cristiane Bonfim, eu já faço parte do projeto das borboletas, sou muito grata por isso, porque eu sei que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração Né? de Deus. E é um privilégio poder fazer parte, estou muito feliz de estar aqui. É sempre nós muito também. bom estar com vocês duas, né? Ai, que linda. E realmente, como a Rose disse, eu tô num momento muito especial da minha vida, né? Um momento espiritual muito especial. Mas a gente sabe que cuidar do corpo e da saúde também é muito Sim. importante, né? E o meu esporte escolhido foi a corrida. Mas não foi um processo assim tão simples. Porque eu tinha um problema de saúde que foi diagnosticado em 2012, né? Até então eu era uma criança totalmente saudável, até os 12 anos, e participava de todas as brincadeiras de rua. E aí, num determinado momento, eu lembro que eu estava na 6ª série. E eu estava jogando queimada, quem lembra, né? Eu de queimada. lembro. Quem nunca levou aquela... Maravilhoso. E aí eu desmaiei. E aí foi todo aquele transtorno, e me pegam e me levam de ambulância para o hospital. Enfim, me deu um taquicardia muito forte. Mas não foi nada diagnosticado. Uma arritmia? Não foi nada diagnosticado, porque deu o ataque, mas em pouco tempo já voltei ao normal. E aí, meus pais na época começaram a me levar em médicos, né? Mas eram situações isoladas, não aconteciam muitas vezes. Esporádicas, né? Isso. E aí eu fui crescendo, só que o que aconteceu? Começou a ter um curto espaço de uma crise ataque para outra. Exatamente. E aí eu já comecei a ser uma criança já diferente das outras, porque aí já gera medo, né? Sim. Se eu for brincar, Vai me dar o sim. ataque. Vou passar mal. E aí o resto da minha infância, entrei na adolescência já com Sim. esse problema, né? E o que me frustrava muito era a falta de diagnóstico. Porque não tinha nada concreto, Não tinha, eu fazia todos os exames de coração, fui em vários cardiologistas, e os médicos falavam, você não tem nada, você é perfeita. E você levou a adolescência toda assim? A adolescência inteira, Nossa. me tornei, né, uma mulher, entrei na fase adulta, Com essas limitações. com essas limitações. Nossa. E assim, o que eu sentia? Eu não podia fazer nenhum movimento muito brusco, Sim. né? Dependendo, em alguns momentos, o fato de eu me abaixar para pegar um objeto que caiu no chão, quando eu levantava já me dava o ataque. Já dava arritmia. E era uma arritmia que a pessoa a 3 metros de distância de mim, ela via o meu O peito. movimento. E aí às vezes demorava 5 minutos. Eu aprendi a lidar. conviver com aquilo. isso. Então, assim, as pessoas que estavam comigo, meus pais, por exemplo, eu conheci meu marido muito novinha, com 15 anos, né? Então ele acompanhou muito esse processo. Eram situações que quando nós estávamos juntos em algum evento, por exemplo, quando a pessoa via, ela ficava apavorada. Sim, claro. Cris, você tá tendo um ataque, pelo amor... Só que aí os meus familiares, né, Já sabiam. falavam, calma, que é normal. Porque nós já sabia lidar com isso, né? Sim. E aí, eu, por si só, aprendia qual era a técnica de respiração que eu tinha que fazer. Sim. É diafragma? Respira, segura um Sim. pouquinho, volta. Isso. E aí, só que
Com o tempo, como foram acontecendo muitas vezes... Sim, porque o espaço de tempo vai diminuindo. Exatamente. Né? Eu comecei a desenvolver, mas isso depois das minhas gestações, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, fiquei grávida... Nossa, um longo tempo, hein? Fiquei grávida. E me preocupava muito ficar grávida com esse problema, né? Porque a gente sabe que grávida, o seu coração acaba trabalhando por 2, né? Mas eu engravidei 2 vezes, e as 2 vezes sem poder fazer nenhuma atividade física, né? Sim. O máximo que eu fazia era uma hidroginástica e com cuidado. Mas esse fato de você não poder fazer atividade física, eram os médicos que falavam? Não porque eu não tinha diagnóstico. Ah, tá. Você tinha medo. Era a minha limitação, porque ela sentia. O pequeno esforço que eu já me dava o ataque, já me dava a crise. Sim. Então ela se segurava. E aí, eu perguntei assim porque é muito comum. A gente sabe uma doença, a primeira coisa que a gente pensa, eu não posso fazer isso. Isso. A gente e o meu corpo reagia mal às atividades físicas, né? Sim. E aí eu comecei a gerar vários medos. Por exemplo, hoje eu entendo, né? Parque de diversão. Sim. Não, eu não vou. Porque é muita emoção. Sim, imagina se fosse pro Beto Carreiro como né? eu fui agora. Montanha-russa, tudo eu ficava muito limitada. Sim. E foram momentos assim difíceis, porque eu queria me exercitar, eu queria fazer uma academia. Cheguei a me matricular, cheguei a fazer algumas vezes, mas sempre lidando com esse problema, sempre com medo. Sim. Né? Você não se entregava, né? Não me entregava, mas assim, eu tinha muito medo. Sim. Então, eu nunca fiquei assim muito tempo numa academia, porque começava a me dar as crises, eu já... Sim. Bom, engravidei. Na gravidez, tive que fazer um acompanhamento já com um cardiologista que me acompanhava há algum tempo, sem diagnóstico. E o que os médicos falavam? No começo falavam que era psicológico. Nossa. Olha, é psicológico. Você com isso. É ansiedade. Não passou a adolescência toda, a juventude, e ainda depois teve que... Você tem que fazer terapia. Vamos fazer terapia. Meu Deus. Gente, você era cobaia na mão dos médicos. Exatamente. E aí, chegou um momento que eu já não queria nem mais trocar de cardiologista. Sim. Porque eu pensava assim, eu me sentia mentirosa. Porque eu falava e não era diagnosticado em nenhum exame aquilo. Sim. Então, eu aprendi realmente a lidar com isso, sim. né? Quando eu fiquei grávida, aí sim. Aí eu desenvolvi a pressão alta, porque aí, né? Sim, e aí tive que tomar medicação. Aí o médico, ele começava a perceber que realmente o meu coração acelerava, mas ainda não era diagnosticado a arritmia. Sim. E aí ele me deu uma medicação, sempre conversando em contato com o meu obstetra. E eu tive várias crises na gestação, várias crises. Era coisa assim de, uma vez por semana. Nossa. Eu engordei quase 30 quilos em cada gestação. Nossa. Bastante. Mas enfim, fui lidando com isso. O problema maior foi depois das minhas gestações. Os meus filhos já, eles têm 3... Foi normal? Não dava pra ser, né? Sim. E depois de um tempo, assim, eles têm 3 anos de diferença. Então, assim, quando eles já tinham... a Pietra com 5, a Aleph com 2. Sim. Eu sempre fui muito independente, né? Então, por exemplo, eu precisava levá-los sozinha ao pediatra. Sim. Me dava taquicardia dirigindo. Nossa. Então, eu tinha que parar o carro. Nossa. Eu, como advogada, na época, eu advogava para uma rede grande de farmácias, então todo dia eu tinha audiência em lugares, em comarcas diferentes. Sim. Então, eu ia para Cubatão, no outro dia eu estava em Itariri, Sim. São Paulo, me dava taquicardia. Nossa. E sozinha? E aí chegou um momento que eu estava pagando para minha secretária fechar o escritório e ir comigo, porque eu não podia ficar sozinha no carro. Isso mesmo, porque era perigoso, né? Aí já saiu da limitação para uma dependência. Exatamente. E aí eu comecei a desenvolver... Não cheguei a ser diagnosticada com síndrome do pânico, mas eu já sentia pânico. Sim. Sim. Por exemplo, audiências que eu sabia que eram audiências longas, né? Sim. Que a gente fala que é audiência de instrução, quando tem várias testemunhas arroladas. Sim. Que eu sei que aquilo ia demandar tempo. Eu chegava na porta do fórum tremendo. Nossa. Com a possibilidade de me dar a crise no meio da audiência. Nossa. Que difícil esse desafio que você Muito, passou. muito. E aí
aí vem a parte boa, né? Porque quando foi mais ou menos em 2013, finalzinho de 2013, comecinho de 2014, eu morava num sobrado na Tupi. Então, eu usava muito a praia. Eu gosto sempre de andar de carro na praia, né? Sim. E aí eu via as pessoas correndo. E eu falava, gente, eu quero correr. Mas como que eu vou Mas correr como com esse você vai coração desse correr jeito? Isso, que é o que mais a gente precisa, né? Só que eu coloquei aquilo na minha cabeça. Eu quero correr um dia. Olha, a Que projeção. né? Exatamente. E aí eu falei, não, eu preciso encontrar alguém que me olhe, que olhe realmente o que está acontecendo comigo, né? Sim. E aí a internet ajuda muito, né? Sim. Aí comecei a realmente a ir atrás. Achei um cardiologista em Santos, que era especialista em arritmia. E ele falou que... Só que naquela oportunidade ele estava saindo, ele ia mudar de estado. Mas aí ele me indicou a professora dele, que era de Poxa. São Paulo. Consegui o contato. Quando eu fui ligar, ela tinha se aposentado, não estava trabalhando mais. Difícil, hein? Difícil para conseguir resolver. Mas aí ela tinha treinado uma aluna, que é a minha cardiologista hoje, Olha! doutora Juliana Filgueiras. Passei numa consulta com ela, Gosto muito dela, também passei. eu já na primeira consulta, ela já me olhou realmente como eu merecia ser olhada. Que Ela legal. me olhou, Ela é bem detalhista. Sim. né? E eu acho E até... olhou você por um todo. Exatamente. Que isso é que os médicos bons fazem. Exatamente. E eu vou até abrir um parênteses que eu acho muito importante Sim. isso. Ela sempre foi médica de convênio, ela sempre aceitou meu convênio, então não foi uma consulta particular para ela me olhar desse jeito. Olha Ela que realmente ela legal. me olhou Mas mesmo. ela é bem profissional mesmo. Ela é muito... E aí eu boa. lembro que nessa primeira consulta ela falou, Cris, a minha especialidade é essa também, a gente vai fazer todos os teus exames, mas eu quero que você fique na certeza de que eu acredito em você. Porque a minha fala com ela era assim, doutora, a doutora acredita em mim que eu tenho isso? Porque ninguém acreditava. Os médicos na época falavam assim, Cris, quando você tiver essa crise, você tem que correr num pronto-socorro para eles fazerem aquele eletro. Só que quando eu chegava, já tinha passado a crise. Sempre Né? acontece isso. Porque é rápido, né? Exatamente. É rápido assim. Mas é muito desconfortante. É rápido até você chegar no hospital, mas não é rápido ao que você sente. Isso, Mas aí isso. até então você tinha só vontade de correr. Você não corria. não fez uma aventura, não. Isso. E aí eu comecei a desenvolver uma amizade mesmo com a doutora Juliana, né? Levei meus filhos para conhecer, a gente fez todos os exames e eu falei para ela da minha vontade de correr. E eu lembro que um dia ela falou assim pra mim, Cris, nós não temos o seu diagnóstico ainda, mas eu vou cuidar de você. E eu prometo pra você que se um dia você quiser correr 42 quilômetros, você vai correr. Ai, que lindo. Que legal. É importantíssimo isso na nossa vida, Isso. encontrar as pessoas que nos coloquem realmente Exatamente. pra No lugar cima. certo, né? Porque muitas vezes você vai, a pessoa, como você teve vários médicos, né, Sim. especialistas, que limitou você, falando você não tem nada e você fica se sentindo culpada. Exatamente. E na verdade, não é isso, né? Mas vamos lá. E aí nós fizemos todos os exames, ali eu senti muita coragem, eu fiquei motivada, sabe? Falei, não, agora eu acho que a gente vai conseguir resolver isso. E foi um período também que eu falo, meu Deus, foi um período que eu e meu marido, nós compramos 2 lotéricas. Nossa. E lotérica dá muito trabalho. Meu Deus. Então foi assim, foi uma época assim que tava me dando muito taquicardia mesmo. Imagino. Imagina. Porque eu fui assaltada, vários problemas. Tudo contra, tudo né? contra. Mas nada. Tudo pra testar o coração dela. Sim. Já vou te provar, né? O universo é. já vou te provar que esse coração é firme. Mas Só pode, nós né? sabemos que nada foge do controle de Deus, Não, né? não. Sim. E hoje eu entendo que, de repente, eu passei por aquele processo pra me dar várias crises mesmo, Sim. porque olha que interessante, num dos exames que a doutora Juliana me passou, a Pietra estava até comigo, foi um exame de esteira, teste ergométrico. Sei qual é. E ela sentadinha, Sim. né, 2014 já. E graças a Deus que quem estava fazendo o exame era um médico mesmo, que às vezes não é, né? Sim, às vezes não é só um técnico, né? Me deu
o meu ataque, o que eu sentia, Deu me no deu na momento. hora da... Ai, que maravilha. Nossa. Aí, Então saiu exatamente o diagnóstico ali, o tipo de arritmia Olha, que eu tinha. olha o quanto Nossa. tempo, né? A gente sempre fala muito na espera do tempo, É. né? Olha quanto tempo para ela conseguir, Sim. conseguir esse diagnóstico. E aí no foi, momento, né? foi Ela tão... viveu muitos anos com o incerto, Com o né? incerto. Exatamente. E aí o médico, ele teve que até fazer aquela manobra que eles fazem, né? Sim, que ele pega aqui, É, aperta e É. tal. E foi um susto, a Pietra ficou bem assustada, Sim. mas enfim, Chegou saiu o o dia, diagnóstico, né? E aí levei pra doutora, a doutora falou, Cris, eu opero, né? A gente não precisa fazer corte nenhum. Essa cirurgia, ela é feita, o nome dela é ablação por catéter. Então, é um furo que é feito aqui e outro na virilha. Você fica acordada, né? A gente tem um tipo lá de anestesia, mas você consegue perceber o que está acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar, né? Sobre a cirurgia. Porque o que acontece? Toda cirurgia tem um risco, né? Sim, claro. Toda, por simples que seja. Isso. Por E o que mais que ela simples que explicou pra mim? seja. Ela falou, Cris, você não precisa fazer cirurgia, só que você precisa ver que qualidade de vida que você tá tendo. Sim. Porque hoje você tem diagnóstico e eu posso te afirmar, você nunca vai morrer disso. E provavelmente você já nasceu com isso. Olha, Nossa. que legal. Só que você não vai morrer disso. Ótimo. Bom, Agora você tem que ver, Já tá pra ficar tranquila. você tem que ver se você vai querer fazer a cirurgia e se você tá tendo qualidade de vida ficando. Só que chegou um momento que eu não tinha mais qualidade de vida e eu queria correr. Já imaginava fazendo 21, Nossa. 42. Esse é o sonho de todos, Ô, né? Cris, só para falar pro pessoal, o diagnóstico é o que você comentou com a gente, né? Taquicardia por reentrada nodal. Isso, é o tipo de Taquicardia taquicardia. por reentrada nodal. Nodal. Isso. E aí, o que eu achei interessante, que a doutora Juliana falou pra mim, que muitas pessoas têm isso. 40% da população tem Eu isso. ia perguntar isso, é uma doença rara? Porque assim, eu nunca Não é vi esse rara. nome. Mas o que que acontece? As pessoas acabam convivendo com isso, porque a maioria dos médicos falam que tá tudo bem. Eu ia. Você, a Mas foi o que gente, aconteceu com você. Chegaram a me passar uma época, um dos médicos, Lexotan. Nossa. Olha que absurdo. eu Porque ia Porque comentar. achavam que você estava com pânico. Exatamente. Tinha que te acalmar. Exatamente. Aí é complicado. E é realmente um defeito da parte elétrica do coração, né? E aí, você fez a cirurgia? Então, aí conversamos bastante, eu realmente decidi. O pior que poderia acontecer nessa cirurgia era ocorrer. Eu não vou saber falar tecnicamente, né? Tá. Mas tem algo no nosso coração que é responsável pelo HIT, Sim. né? Poderia acontecer algum problema, porque é muito delicada essa cirurgia, né? Ela induz, a doutora, ela como se fosse um contraste, ela induz, eu tive, durante a cirurgia, ela induzia, eu você senti. fez a cirurgia? Fiz. Ah, Fiz dia 15 de agosto de 2014. tá. Só que 8 anos. 8 anos vai fazer. Vai fazer agora, Vai né? fazer agora. E aí ela pegou e falou pra mim assim, no momento da cirurgia, ela induzia a eu ter o taquicardia, a arritmia. Nossa, Porque aí é meio que queima alguns pontos, né? entendi. Enfim, o risco seria eu ter que colocar o marca-passo. Nossa. Entendi. Isso me fez refletir muito, porque na mas, época... Mas esse risco seria se algo desse errado na Exatamente. cirurgia. Tá. E assim, jovem ainda, né? É. Usar marca-passo, mas realmente eu tava decidida porque eu não tinha mais qualidade de vida, né? Tá. Mas você lembra se você colocasse o marca-passo, você ia poder fazer o esporte? Não. Poderia, mas ia ficar limitada também, Sim. né? E sempre ia ter aquele medo, O né? bloqueio. O bloqueio. Mas entre ficar com medo que eu já tinha e um medo depois, eu falei, Era seja o melhor que Deus fazer. quiser, né? E senti muita confiança na médica. Sempre, sempre. Eu lembro que uma das consultas antes da cirurgia, aliás, foi uma consulta antes da cirurgia, eu levei meus filhos, né? E ela falou assim pra eles, Aleph, Pi, vocês já foram pra Disney? E aí eles falaram, não. Eu falei, então depois da cirurgia, já pede pro papai pagar essa viagem, porque sua mãe vai em qualquer montanha-russa. Ah, que legal. Muito Olha. legal. Tem E- médicos e médicos. Exatamente. Então você passou toda a sua adolescência e infância sem ir no parque de diversão. Exatamente. Olha só. E aí, depois que foi feita a cirurgia,
foi um dia, assim, muito difícil, porque eu ainda morava nesse sobrado na Tupi. Sim. E... Ô, Bel, tem como colocar a foto da cardiologista? Ela tá falando bastante dela, a gente podia... Doutora Juliana. Colocar a foto dela aqui para que o pessoal olhe. Essa é a doutora Juliana. É. Muito querida. Isso. Legal. Olha, e ela é nova, né? Pra É você nova. confiar, Ela é mais nova né? que eu. Mais nova que você, sim. Ela é novinha. Essa é a doutora Juliana. Juliana né? Filgueiras, maravilhosa. Que fez a grande diferença na vida Na da minha atriz, vida. né? Isso é muito importante. E ela atende em Santos, né? Atende em Santos. Sim. É importante a gente falar, porque assim, agora mesmo eu chamei uma pessoa no privado aqui, porque você contando a história, quando eu perguntei a você, é raro isso? E aí você falou que não, né? E aí eu lembrei de uma pessoa específica que recentemente eu presenciei uma crise parecida com essa que você falou. E de fato, assim, as pessoas elas vão diagnosticando a ansiedade. Sempre ansiedade. Né? E aí é importante, assim, procurar um bom profissional. especialista. Um especialista, exatamente. Né? Não é um clínico geral, é o especialista daquilo. A Ju, ela é mestre nisso, ela dá até aula. Sim. Aí depois que você fez a cirurgia, quando foi que Então, você no se dia da encantou? cirurgia, que é importante, esse dia. Sim. A cirurgia foi em Santos, né? Eu nem lembro o hospital que foi. Foi casa de saúde. Sim. E aí, eu morando na Tupi, tem o meu sobrado tinha um portão automático, né? Sim. E a cena foi assim. Foi eu saindo com o carro, com o meu marido dirigindo. Eu lembro que os meus filhos ficavam assim na porta. O Aleph não entendia muito assim, né? Sim. Mas a Era Pietra, novinho, né? a Pietra maiorzinha, ela chorando. Ela lembra desse dia até hoje, ela conta com detalhes. Nossa. E nesse dia ela tinha prova na escola. Ah. E ela sempre foi muito assim de tirar 10. 10, 10, 10, 10. E aí, quando chegou na escola, depois que eles me contaram, né? Ela começou a chorar muito. E aí ela contou pra professora. A minha mãe foi fazer uma cirurgia do coração e eu tô com medo. Aí ela desabafou com a professora. Sim. E eu achei também muito importante isso, porque a professora parou tudo na sala, fez todos os alunos fazer uma roda e rezaram por mim. Que legal. Foi muito lindo. Gesto nobre, né? É. Gesto nobre de fazer a oração. Sim. E se comover com Exatamente. o amor da menina. E ver como as coisas se linkam, né? Se linkam, Tudo, né? é verdade. Como as coisas se linkam, né? E aí, foi tudo bem a cirurgia, meu marido ficou muito apreensivo, né? Porque nesse dia, ela fez 2 cirurgias iguais. E o primeiro rapaz entrou primeiro que eu. Então, a gente ficava numa salinha que quando o rapaz saiu, começou a chegar os instrumentos para fazer a minha cirurgia. Nossa. E são catéteres, assim, de metros. Você já viu? É enorme. O Vitor fez, né, há pouco tempo. Ele colocou um stent Sim. na horta E o Fábio É. super preocupado. Aí aquilo me deu uma preocupação. Eu falei, meu Deus, já pensou se eu morro agora? Falei, ai meu Deus. Mas eu sou sempre precavida, né? Eu deixei uma cartinha até de despedida. É verdade, gente. Deixei. Eu tenho medo de deixar. Vou pro hospital e deixar uma carta. Vai que, né? Ai, Já mas, me né? mandaram, já me deram essas ideias de fazer Ai, carta. não. Eu deixei. Eu nunca consegui fazer. Eu Ai, falei, não, vai que vai Eu valer. deixei, mas... Vai que obedece, Vai né? que obedece, Não é? né? Aí Deus fala assim, então tá bom, já que você tá pedindo. Mas é legal, né? Eu Legal. deixei, né? Filhos pequenos, É. enfim. E aí foi tudo bem. O problema pós-cirurgia, eu acredito que seja igual uma cirurgia de estômago. Você opera o órgão, mas não opera a cabeça, né? Sim. Sim. Você imagina eu, durante muitos anos, tendo arritmia. Ia ter que criar O problema foi hábito. resolvido, mas a cabeça não. Sim. E aí eu ligava pra Ju, pelo amor de Deus, eu tô com taquicardia. Ela, Cris, é da sua cabeça. Aí eu ia lá no consultório. Aí eu em casa, amor, coloca a mão no meu coração. Ele, Cris, tá normal. Tá normal. Tá melhor que o meu. Porque você fica naquela ansiedade, né? Então Sim. foi um processo que, assim, demorou uns 2 meses pra eu... Deve ficar com espaço pelo tempo que você Isso. ficou com isso, né? E aí demorou uns 2 meses pra... E fica. Eu acho que o nosso corpo, né? Ele Sim, é demora. mente, né? É. A nossa mente, ela... A nossa mente é complicada. Aí você procurou um especialista psicólogo para poder te ajudar ou Não, a própria Ju... Ela mesma. Isso. ela mesma conseguiu?
Exatamente. Mas o que eu achei interessante foi que ela sempre levou muito a sério essa questão de eu querer correr. E aí, antes da cirurgia, ela falou assim pra mim, Cris, já vamos começar a trabalhar o teu coração. Só que eu não quero que você entre na academia por entrar, você vai contratar um personal. Você tem condição pra isso? Escolhe bem um profissional. Começa a trotar, eu vou te medicar, você já vai ser medicada corretamente antes da cirurgia. E começa, faz caminhada. E foi muito legal, contratei a personal Bianca Esteves aqui da Praia Grande. E, na verdade, os meus primeiros 5 quilômetros foi antes da cirurgia. É isso que eu ia te perguntar, você Foi fez, antes da cirurgia. acho que você mandou uma foto. Mandei uma foto, Ô, sim. Bel, acho que a foto... É uma foto que eu tô abraçando até a personal. Vamos lá, que a gente acha ela aqui. Ó, foi essa prova, isso já foi no final. Meu marido foi comigo, meus filhos Acho que eu não correram salvei comigo essa, e essa é a Cris. personal. Eu pensei que tinha sido essa aqui, ó. Essa corrida. Não, mas é essa corrida aqui, ó. Então não. Mas então... é que tem uma foto que eu mandei pra você que eu tô abraçando ela no final. É verdade. A personal. Eu comi bola. É aquela ali última também, ó. Essa aqui, É. coloca essa. Isso. Ó a cara de E felicidade. essa você fez antes... Eu não corri direto 5 quilômetros. Eu trotei o tempo inteiro, bem devagarzinho. Eu lembro que o meu tempo acho que foi 44 minutos. Mas quem te liberou? Foi a A doutora médica, eu tive que correr com a minha personal. Nossa. Medicada, tudo, mas assim, eu vou falar pra vocês que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu imagino. Porque eu me senti viva. Nossa. Eu senti assim, gente, eu posso correr. Eu posso. E assim, aquela sensação... Tanto que quando eu terminei a corrida, eu abracei minha personal e falei... Não me deu taquicardia, não me deu taquicardia. Eu tava tão feliz que eu consegui correr 5 quilômetros. Lógico, na minha limitação, respeitando ali, né? Sim. Mas eu corri. Nossa. Foi Eu maravilhoso. posso imaginar essa sensação. E estar né? com a minha família Ou seja, também você ali, pode né? tudo que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Porque o que acontece? Esse medo todo que ela passou, mesmo que a médica falou assim, ó, pode ir, vai com a personal, mas a cabeça também precisa ajudar nesse momento. Né? Muito. Porque você continua... Olha aí a foto. É essa foto, ó. Ó o meu choro. Ah, Porque aí você continua com a cabeça da mesma forma, Exatamente. né? Olha lá, as duas abraçadinhas. você vê nessa sua história, Cris, É uma vitória, né, É. gente? e o quanto é importante você encontrar o profissional pessoas certo. certas. Exatamente. Isso é muito importante, né, gente? Até que sempre falar. As pessoas falam, nós vamos, gostaria de começar a correr, gostaria de fazer, mas é importante você ter um profissional te acompanhando, Muito, né? Porque muito. até mesmo para que você não faça nada Sim. além do que você pode, né, da sua Sim. limitação, né? Mas é muito legal ver essa foto, porque representa Foi realmente muito uma emocionante. vitória, né? É. E o mais interessante, o fato dela fazer antes de fazer a cirurgia. Sim. Né? Isso pra mim, legal. assim, porque o bloqueio é grande. Você se dá, Tipo, ou se permitir dar sim. essa oportunidade. Sim. Eu né? confiei na médica, né? Olha, E outra Alguém coisa, olhou com cuidado para aquilo e falou: você vai conseguir. Você tá Nossa. sendo medicada eu acho que corretamente. você nem dormiu, né? A noite anterior. Nossa. A gente já não dorme, porque a gente vai buscar o kit e você fica ligado, ai, nossa, É, a gente acaba não dormindo normal, né? exatamente. Agora você imagina nessa situação que E assim, foi um momento tão importante pra mim que todo mundo era sedentário em casa, né? Meus filhos faziam natação e tudo, mas assim, meu marido sedentário. E nós quatro participamos dessa Ai, corrida. Ai, que legal. Foi muito legal. Tem a Tá fotinho vendo? ali nós E o, quatro, e eu o acho. legal é que assim, Procura se pra gente, Bel. você fez, antes de você fazer a cirurgia, você conseguiu Não, os não é 5 km, aí você pensou, nossa, então Eu acho o que céu é o limite pra mim depois da Sim, cirurgia. sim, sim. E aí Ela a vai cirurgia procurando. foi logo depois, né? Foi logo Sim. depois dessa corrida. Eu não salvei essa foto? É isso que tá falando? Acho que eu não salvei. Não vai passando aqui. Eu acho que não. Acho que eu não salvei. Bom, desculpa ser desapercebido. Ou talvez eu não tenha enviado, não sei. É porque eu sei que você tinha enviado com os 4. É, eu, Não. o Aleph, a Pietra, não. Não, você mandou com o Aleph, dando um beijinho nele e um beijo No marido. seu amado. Meu Ah, amado. A Pietra eu não vi nessas fotos. Os 4 juntos não, foi separado.
E foi interessante que depois da minha cirurgia, aí você faz aquele acompanhamento Sim. certinho. Aliás, de 6... Agora eu tô indo de ano a ano na doutora, mas no Sim. começo é de 6 em 6 meses. E ela... A cirurgia, ela não cura, Cris? Ela cura. Ah, tá. Não tenho mais... Assim, o que ela explicou é que pode voltar, mas Tá. é muito raro. Tá. Mas eu fiquei muito boa. Então foi uma cauterização. Eu não sei se é esse o nome Não é- técnico, né? Seria. Eu não era tão curiosa na época, Entendi. assim. Sim. Ela me... Você só queria ficar curada. E ela me passou tanta segurança que eu... Você só apenas confiou nela. Exato. Agora vamos lá, você fez uma corrida que eu acho que foi muito importante antes da cirurgia, Muito. que é bem impactante mesmo pensar nisso, e depois da cirurgia. Quanto é que você tomou a Então, aí... coragem de fazer uma corrida depois que você fez a cirurgia? Quanto tempo Então, depois da cirurgia? depois da cirurgia, acho que depois de uns 4 meses eu fui liberada pra voltar a fazer atividade física, né? Então, Tá. voltei pra musculação com a personal Tá. e aí comecei a correr. Foi quando... Eu acho que só depois de um tempo que eu contratei assessoria. No começo foi tudo com personal. Sim. E aí, é engraçado que a corrida, ela... Eu costumo dizer, né? Que quem fala que não gosta de correr é porque não correu direito. É verdade. Porque é algo assim... É maravilhoso. É libertador. É né? libertador. Eu falo que é libertador. É. É você com você, né? Com Você não a tá natureza, disputando com ninguém. ninguém. É você É, com é você mesmo começa a se desafiar. É. Então, por exemplo, eu pensava assim, eu preciso correr 1 quilômetro sem parar. Quando você consegue, Fez uma meta, né? meu Deus, bom, agora vou para 2 quilômetros. Até que eu já estava fazendo provas que eu estava fazendo 5 quilômetros direto sem parar, Olha. 7 que quilômetros legal. direto sem parar. Depois que você começa a fazer quilometragem sem parar, você quer melhorar o teu pace. E aí você fica viciada mesmo, né? Fica. Porque aí você começa a participar de tudo que é corrida. Que legal. E eu sempre fui muito líder, né? Desde criança, muito líder. E aí Percebemos Aí, isso. nós sabemos muito bem sobre... percebeu isso. não precisava nem falar, né? Não, nem falar. E aí eu fiz um grupo que existe até hoje, o grupo das corredoras Top PG. E é onde a gente Acho que a gente tem fazia. foto, Bel, da... E é onde eu corredoras? organizava várias corridas assim para São Paulo. Olha só, sério? É. Ó, tudo Ai. na portaria do meu prédio. Olha. A van buscava a gente. Mas tem uma, ô Bel, que acho que foi até à noite. É 4h30. A gente sempre saía 4h30 da noite. Olha, Essa daí. Ó. Ah, não era à noite, era de manhã. De Era de madrugada manhã. mesmo. Mas aí eu já tô vendo algumas borboletas aí, não tem? Tem. A Érica deve estar aí. Ah. Eu não tô conseguindo Não, né? identificar, não. Ali é a Fernanda, não é? Fernanda Fontoura. A Du... A Du. É. Que E aí legal. você montou esse Aí grupo. você organizava e levava. Organizava. Ia buscar o kit um dia antes. Que prova foi essa, Cris? Essa foi A da Vênus. Ah, que legal. E era uma bagunça na van. E aí isso é contagiante, né? Porque você Sim. começa, quando você vê todas as tuas amigas estão correndo também, participando de prova. Que legal. Mas tudo em excesso também é ruim, né? Sim. Por quê? Nada Você ao viu- extremo é legal. Nada ao O extremo. que você acha que foi ruim no seu excesso? Fala um pouquinho No meu pra gente. excesso, o que foi ruim? Que até fica de orientação aqui para quem tá Isso. começando, né? Sim. E quem tem essa vontade. Todo o esporte, todo, eu acho não, tenho certeza. A gente tem que fazer um check-up de tudo, né? Sim. Eu tava tão preocupada com o meu coração, que tava tão bom já pra correr. Sim. Só que corrida é um esporte de muito impacto, né? Sim, É sim. coluna, joelho. Sim. E assim, a minha mãe, ela é um histórico familiar materno, né? A minha avó, tadinha, faleceu toda corcunda por problemas Sim. na cervical. A minha mãe, aos 50 anos de idade, se submeteu a uma cirurgia, teve que substituir a C3, C4, C5. Sim. Então, a tendência de eu ter esse problema, né, era muito grande. Muito grande. Tanto que a corrida, ela antecipou isso, né? Ah, entendi. E aí, quando foi mais ou menos em 2018, eu comecei a sentir muita dor na coluna. E você tava E você no já pique tinha correndo. No pique. Eu já tinha feito, Você tinha feito... acho que 3 vezes 21 quilômetros. Era um vício. Nossa. Mas Entendi. eu era viciada mesmo. Entendi. Eu acordava assim, domingo de madrugada pra treinar.
Entendi. Entendeu? E aí, como era exercício Ela queria físico, aproveitar todo o tempo que ela Que ela perdeu ficou da adolescência, Exatamente. Né? Até... Aí Tipo, ela falou, agora... Eu Agora lembro eu que, vou. eu Agora lembro eu que vou. meu marido, ele nunca foi de reclamar muito, né? Mas ele falava, Cris, não tá meio exagerado? E eu falava, amor, é que você não corre. Você não tá me deixando um pouco sozinho em casa? É. É que você não corre. No dia que você começar a correr, você vai entender. Nós estamos deixando tomar café da manhã aos domingos? Não é? E aí ele... Mas hoje ele entende. Tem mais ou menos 1 ano que ele começou a correr, né? Ó, você Legal, viu? a gente O viu exemplo naquele que É o ele exemplo. É o exemplo. A gente acha que a gente não está incentivando, né? Isso. E nem mesmo não estão prestando atenção, mas estão prestando atenção aqueles que estão ao seu lado. O Não, a gente incentivo, né? influencia o ambiente, né? Que nós Sim. estamos. O incentivo é muito... O Alif já participou de todas as corridas da PAI ele participou. É muito Aquela legal. que a gente foi naquele dia, ele tava, Sim. né? E aí o meu marido também começou a correr. A Pietra também, ela começou Também, tempo a fazer umas corridas, né? Também. E ele começou a correr e é engraçado que foi pego pelo bichinho da corrida, que é um bichinho que um entra na beijo, gente, né? Você não quer parar mais. E aí o que que acontece? Ele, no comecinho, assim, ele queria acordar até de domingo pra correr. Aí ele me acordava, amor, vamos correr. Quem tá A minha vive- fase... Aí eu assim, ó, quem tá vivendo esse primeiro amor é você, querido. Deixa Eu quero dormir. Agora eu durmo. Eu imaginei logo isso pra... Não vou acordar, não. E aí foi interessante que um pouco antes da pandemia, a Pietra pegou gosto pela corrida também, Eu lembro, né? eu Lembra? acompanhei. Aham. Nós ainda começamos numa assessoria juntas, né? Mas eu já estava com um diagnóstico aí da coluna, né? Sim. Já era uma protusão, quase virando hérnia. E foi muito interessante, ela vai me matar, que eu vou contar, Pi. Pietra? Nós fomos numa corrida E ela tá online aqui. em deixa eu ver. Itanhaém. Ela tava aqui. Ai, Pietra, agora chegou a sua vez. Vamos lá, vamos saber. Nós fomos numa corrida, eu não sei se foi Peruíbe ou em Itanhaém, acho que em Itanhaém. Aí foi a Fernanda Fontoura, o filho da Fernanda. E a Pietra, 2019, 15 anos, né? E corrida, você ganha premiação pela categoria, né? Sim. Sim. Algumas corridas, né? E aí, estamos lá correndo, 5 quilômetros, nós duas juntas. Quando terminou a corrida, a Érica Bailon foi. E quando a Érica vai, não dá pra gente ir embora logo, porque ela sempre pega pódio. Então você tem que ficar pra esperar. prestigiar, né? É. Aí, não, Érica, vamos ficar porque tem pódio. Vamos ficar aqui, que com Tem que certeza... tirar foto, né? É. Aí, de repente, o cara lá na frente, categoria 15, Pietra Nunes Bonfim. Eu, Pietra, você ganhou. Aí ela, Ganhei o quê? mãe, troféu. Aí, Ela ia perguntar. ganhei o isso, quê? aí, mãe, eu não vou. Vai sim. Mãe, eu não vou lá que eu tô com vergonha, então vou eu. Minha filha. Aí depois a gente foi ver, só tinha 2 participantes. Eu falei, não tem problema, a medalha é Isso sua. aí, o importante é que Publiquei ela ela- ganhou. Mãe, você tá publicando? Tô. Conquista, Mas é fogo, gente. né? Eles ficam É. bravos com a gente, né? Nós queremos mostrar as Não, coisas eles que querem, ficam, não querem. eles ficam bravos. Só que aí passa os anos, quando a gente mostra, vê a lembrança. Eles adoram, né? Eles adoram as É. lembranças. Aí isso quando mesmo. os meus, quando começam a achar ruim, eu falo assim, mas quando vem a lembrança, vocês gostam, É né? Então, verdade. É isso mesmo. deixa eu gravar. E é engraçado esse ponto que você falou, né? Porque a gente começa a ficar madura. É. Como a gente também ficar assim mais próxima da nossa mãe e lembrando dessas coisas que de repente verdade. um dia a gente sentiu vergonha, É né? verdade, É Ô, Cris, mas para interessante. fazer uma corrida de 21, precisa de muito Dedicação. treinamento, dedicação, disciplina, né? Sim, muito. O que você fazia? Então, eu sempre pedia uma planilha pro meu personal, né? E era treino e alimentação, que também é muito importante. Não podemos esquecer dessa parte, né? E a planilha, ela é muito importante, né? Você não faltar fazendo sol ou chuva. O que me ajudou muito eram corridas, assim, na areia da praia. Porque aí quando você vai pro asfalto fica mais fácil, né? Você tem mais Você pega mais resistência. resistência, né? E era planilha mesmo, seguia uma planilha. Eu lembro que os primeiros 21 que eu isso que eu ia fiz perguntar, onde foi? foi a do Rio de Janeiro, meia maratona do Nossa, Rio de Janeiro. Logo ali. Ali, daí a gente vai em Santos, foi lá pro Rio de Janeiro. E fez eu, a Du e a Milena juntas. A gente não fiz direto, a gente parou muitas vezes. Porque eu lembro que na época a gente estava ajudando numa campanha do Miguelzinho, o menino que tinha aquela eu lembro, doença AME, né? AME. Tanto que eu fui com a camiseta. Que legal. Então eu parava em todos os quilômetros, fazia um videozinho pra ajudar ali, né?
embora não tenha sido uma corrida que eu corri direto, foi uma corrida muito especial. Por conta justamente do Qual foram as Miguelzinho. dificuldades que se você consegue lembrar? Muito calor, né? Rio de Janeiro, muito calor. Isso que eu ia falar, 40 graus, né? É. E aí teve uma corrida, assim, que pra mim também foi muito especial, foi a meia maratona da Argentina. Essa corrida eu não estava lá, mas eu sei muitas coisas dessas corridas. É. Porque as meninas que foram até hoje comentam, né? E foi uma corrida, assim, lindíssima. E ali eu descobri que eu corro muito bem no frio. Porque Olha, tava que frio. legal. E eu a Michelle lembro... comentou. Eu lembro que nessa corrida, os maridos, eles podiam baixar um aplicativo no celular para acompanhar a gente, né, pelo aplicativo. E aí, a Érica, ela corre muito mais do que eu. O pace dela é, né? Eu sou amadora. E aí, eu lembro que o Fábio depois me contou, né, ele tava do lado do Leandro, o marido dela, Sim. falando assim, Leandro, elas trocaram de chip. A Cris tá muito mais rápido que a Érica, tem alguma coisa errada. Isso foi só até os 5 quilômetros, né? E hoje eu descubro por quê. Ela sabida, mantendo o ritmo e eu correndo de frio, né? Ah, tá. Porque era um frio, mas um frio. Nossa. Eu terminei a prova de casaco e luva. Sério? De tanto frio. Até o final? Até o final. Nossa, então é muito frio. Pra mim já não... Muito não frio. Porque a combina. tendência você vai fazer Porque exercício eu frio, você vai travo. tirando a roupa, né? No frio assim. eu travo. Mais do que a gente foi em Bento Gonçalves? Mais. Nossa, então... Bento Gonçalves Pra é mim perto de não dá. Gramado, não é? É. E aí é interessante porque eu comecei a fazer várias, assim, não excursões, mas motivar a galera, né? Legal. Eu fiz a minha última viagem antes da pandemia, foi em janeiro de 2020, que aí depois fechou logo tudo, né? Sim. Meia maratona da Disney. Ah, Nossa, isso mesmo. foi? Meia Conta um maratona pouquinho da pra gente Disney. sobre essa maratona. Deve ser uma delícia. Maravilhoso. Aí não tem como correr, né? Porque aí você quer abraçar os personagens. Gente do céu! Aí não tem pace, né? Meu Deus, maravilhoso. Sério? E lá você fez o quê? 21? 21. 21. Poxa Muito lindo. vida. Um orgulho isso. E eles fazem uma estratégia ali nos 21, que você tá correndo, aí você pega uma parte, assim, da estrada mesmo, né? E aí, quando você vira, assim, atrás de um estacionamento, quando você faz a virada, você olha assim, é o castelo. Ai, É o castelo, aí já tem o Mickey e a Você Minnie. quer parar? Com certeza. Vocês paravam? Várias Sim, vezes. não tem como, Várias né? vezes. Nossa, deve ser uma delícia mesmo. É. Além do lugar ser maravilhoso, né? Ser lindo, né? Agora, falando em Disney, Sim. voltando àquele ponto que Que a médica falou. né? E aí, de fato, em 2016, Você foi pra Disney. nós fomos pra Disney. E você foi pra Montanha Russa. Foi. E olha que interessante isso. Olha que legal, Por quê? gente. Quando eu fiquei com medo, eu confesso pra vocês. E É, porque tudo era novo, É, né? É o desconhecido, é. né? A gente tem medo do desconhecido, né? foi interessante porque eu conversei com a cardiologista antes, né? Sim. E os meus filhos não sabiam que iam pra Disney. Foi Eu contei Surpresa? só no aeroporto, eles achavam que iam pra Cancún. Ai, que Nossa. A mala da surpresa. Pietra cheia de biquíni. Ah, Aí eu contei só no dia, na hora do check-in. Foi muito Nossa, legal gente. isso, muito legal. E eu já tinha conversado com a minha cardiologista. Ela falou, Cris, pode ir, eu garanto que eu fiz. Olha. Eu falei, que médica, né? Nossa, É. Que médica. Que firmeza, né? Quando a gente chegou lá, eu fiquei receosa, mas Sim. me senti encorajada. Fui. Quando eu saí da montanha-russa, os meus filhos quiseram gravar um vídeo pra doutora Juliana. Ai, que legal. E mandaram pro que WhatsApp lindo. dela, Nossa, você imagina agradecendo. Ai, que legal. Que legal. gente. Mas conclusão, eu fui 2 vezes e não gostei, tá? O coração ficou bom, ótimo, cirurgia perfeita, mas eu Mas a não gente- gosto. Eu não sei Ai, se, gente, não eu sei. adoro. Não, Ai, não sei eu se foi o gosto. que aconteceu com você. A gente fica naquela, tipo assim, de nos desafiar. Eu fui agora pro Beto Carreiro e Você foi no elevador? fui. Mentira! Fui, postei ontem. Eu não isso. vi. Postei. Que Eu falei corajosa! assim, gente, eu fico naquela, acho que só porque falo que eu não posso, e porque eu fui da outra vez, eu não tava, eu tava debilitada, assim, não podia fazer muita coisa, eu só fiquei vendo. Já pode correr. Aquilo é uma pressão, impacto. Meu Agora já Deus. pode. Aí eu peguei e falei assim, eu quero ir. Eu quero ir, porque eu não fui da outra vez. E a gente fica naquela, né? Fica. Parece que aquela questão, a gente pode tudo o que quiser. A gente colocou na mente que a gente vai fazer aquilo, a gente Sim. vai fazer aquilo. E aí eu fui. E ok, eu me senti realizada. Caramba, eu fui. Mas,
Que sensação? A sensação de você chegar lá em cima, como se você estivesse num precipício e alguém empurrasse você Horrível. pra... Eu não falei, gosto gente, dessa sensação. Não gostei. Não gosto. Eu falei, Porque não tem vou gente que mais. sente prazer. É muito ruim, Mas É ao mesmo sentindo tempo- isso. Os meus filhos O amam elevador sentir eu não isso. gosto, o elevador eu não gosto, Mas- mas as montanhas russas Não, as montanhas Ah, não. russas eu adorei. Não. eu curti. Eu adorei Eu adoro- as montanhas. Gente, eu adoro ir no carrossel. Ah, não, o carrossel eu fui Entendeu? só Por pra isso que tirar agora eu foto. tenho. Por isso que agora eu tenho meu sobrinho Isaac. Tá Olha tudo que bem, lógica gente. isso, né? Ela passou a vida inteira sem poder ir pro parque de diversão, né? É. Não, mas eu vou no carrinho bate-bate, no carrossel. Gente, e aventura. Não Não, precisa. mas eu pelo menos saí com a sensação de caramba, eu fiz. É. Não, Tudo eu não posso, preciso disso. né? Mas eu também, eu fui. Quando eu fui na montanha russa, eu fui para um desafio, porque eu tive síndrome de pânico, fiquei 2 anos tratando, eu não podia entrar em lugar nenhum, uma depressão. E eu lembro que quando a médica falou assim, ó, você está de alta, eu falei, eu vou na montanha russa, porque eu não ia, não entrava em lugar nenhum. Se tivesse muita gente, eu tinha que sair correndo, tem que ser Fobia mesmo, Sim, né? era O pânico. um pânico É horrível mesmo, isso. É horrível. E aí eu fui pra montanha. Nossa, foi a melhor coisa que... É libertador, Ai, né? muito bom, muito bom. Eu tentei, eu fui É. a primeira vez, foi engraçado. Quando eu saí, os dois, né? Tá tudo bem, mãe? Eu falei, o coração tá ótimo, mas eu não sei se eu gostei. Aí a Pietra, mãe, vamos de novo. Ah, vamos testar, Aí você né? foi de novo. Aí fui de novo, né? Eu falei, de repente, não deu. Você tava na expectativa, né? Agora É. eu quero Aí ver. foi. Mãe, aí. Ai, filha, desculpa, eu não gostei. Não, meu filho ficava assim comigo, mãe, você tem certeza? Mãe. Falei, tenho certeza. E foram os dois também no elevador? A Vitória, engraçado, a Vitória que é super aventureira, ela abriu, Não na quis. hora ela não, eu até postei Ai, lá no porque vídeo. dá medo. Deu Aquele medo, não elevador. foi? Não, foi. esse eu não curto, não. Aquela sensação de você subir e descer de repente. Não, Aí e eu sei você que a minha sobe. pressão ia lá. Não, pro chão. e é assim, eu pergunto tudo, né? Eu sou mais diferente, assim, um pouquinho, tipo, essa situação sua com a médica, eu ia querer entender Tudo. enxergar tudo. Eu não sei o que é pior. E aí eu perguntei lá, a instrumentadora lá do equipamento, não, mas aqui é quanto tempo para subir? Aí ela, é 40 e tantos segundos. Eu falei, quanto tempo para descer? Ela falou, 1 segundo. Nossa. Aí depois aí eu perguntei de novo, porque eu quero ter certeza, né? Sim. Ela, na verdade, é quase 2. É 1 e alguma coisa. Mudou Tipo, muita coisa. Mudou É que é quase muito rápido nada. mesmo, É muito né? rápido. Então, essa sensação não me faz bem. Você cair de repente. É, né? Muito alto. Mas a nossa. vantagem de me levar num parque de diversão assim, eu pego fila pra vocês e tá tudo bem, tá tudo bem. entendeu? Eu sou uma boa companhia. Então, Vamos Né? profetizar não aí, pode ó. Vamos pra deixar, Disney. eu quero correr na Disney um dia, né? Eu tenho vontade de fazer de novo, mas Tem. assim, com uma galera, sabe? E foi isso é época de legal. frio ou época... Era calor, tava calor. É. Mas um calor gostoso. Mas, ô Cris, aí você falou que, voltando, você falou que aí essa questão do extremo, sem os cuidados devidos, você não teve essa precaução Isso, com o restante do Isso, corpo. Isso, aí eu comecei a sentir muita dor na cervical. Sim. Aí, na hora que eu comecei a sentir essas dores, assim, com frequência, né? Sim. Porque começa a ficar até crônico, né? É, sim. Aí eu falei, Aí eu lembrei da minha mãe. E eu lembro que o médico da minha mãe, ele falava, olha, seus filhos têm que tomar cuidado, né? Sim. Mas você se acha super jovem, você acha que só vai acontecer daqui a 20 Não, anos, você né? acha que não vai acontecer com você. E aí eu procurei um ortopedista, eu já estava com 3 protusões. Protusão é algo que vem antes da hérnia, né? Isso mesmo. E eu falei, protusão? Vou fazer pilates, que os médicos indicam, Mas não né? aconselhava musculação na época? Fazia também, fortalecimento. Tem que fazer Então, fortalecimento. pilates e fortalecimento. Isso. E continuei correndo. Só que continuei a louca da corrida. Sim, Eu não tinha parâmetro. Não tinha parâmetro. sim. Você não tem o tempo para você fazer, tipo, um tratamento, fortalecer primeiro, Não. né? Porque é muito importante a gente falar sobre a musculação. A Sim. musculação é muito Importante. fazer antes de você começar até mesmo correr. E a Vai musculação fortalecendo. é engraçado porque Ou os dois juntos. eu não gostava, não gostava de musculação, mas com o tempo você começa a gostar da musculação. Hoje eu valorizo ela, Eu também não Legal. gostava. Hoje eu gosto. né? É.
E aí eu peguei e comecei a... Não abandonei a corrida, né? Sim. Continuei nessa loucura de correr bastante, porque o meu objetivo era quando eu fizesse 42 anos, naquele ano eu ia fazer a minha primeira maratona, que Mas é ainda não chegou, né, 42, no 195. Não fiz. Porque aí, quando foi lá para 2020, mais ou menos, eu comecei a ter muita dor mesmo. Foi bem na pandemia, então. Foi. E aí eu já tava com indicação cirúrgica. Eu cheguei aí em 4 médicos. 3 médicos falaram que é indicação cirúrgica. Tá. E um deles falou pra mim, falou, olha, é indicação, não vou mentir pra você, é indicação cirúrgica. Só que o que eu faria? Dá uma pausa. Para de correr. Nossa. Mas aquilo pra mim foi assim, Aí tinha que ir pra terapia. Não, mas olha que interessante. Sabe onde que esse médico, o consultório, aonde ele me atendeu, esse médico em São Paulo, foi até indicação, acho que Dr. Anderson, não lembro o sobrenome. Naqueles hospitais que é de crianças com deficiência. A CD? Isso! Lá em São Paulo. Sim. Então você imagina a cena. Eu entrando naquele hospital, vendo toda aquela realidade daquelas crianças. Sim. Porque o hospital... É. E aí o médico me falando isso, você tem que parar de correr. E aí ele ainda falava assim, eu sei que isso deve ser muito difícil pra você, só que você tem saúde pra fazer outros esportes. Eu descendo a Ou seja, serra... ele quis te parar, mas ele te deu uma alternativa. O mas não era diagnóstico alternativa. pior, né? Porque ela queria correr, Sim. tinha um problema no coração, conseguiu correr e Sim. agora um diagnóstico É. para de correr. Eu E descendo... é terrível quando a gente recebe a notícia que a gente tem que retroceder. Exatamente. Ninguém quer retroceder. Exatamente. quer. Porque eu queria fazer os meus 42 quilômetros, né? Sim. E aí eu peguei na serra, eu descendo com o Fábio no carro, comecei a chorar. Mas assim, o choro durou muito pouco. Você Porque logo reagiu. Logo reagi. Justamente acho que por conta de onde eu fui atendida. Sim. Ver aquelas crianças tão limitadas. Sim. Então, mais uma vez, nada é por um acaso, né? Nada. A minha consulta não era para ser no consultório particular dele, era para ser naquele lugar. É para Sim. ser assim, né? Existem coisas ainda Exatamente. piores do que o que você passa. E aí eu fiquei praticamente 6 meses sem correr, Sim. né? Fazendo outros esportes. E aí foi melhorando, assim, né? Sim. Aí já veio essa questão do meu relacionamento mais íntimo com Deus também, Sim. né? Eu tive um encontro realmente Sim. com Deus e muitas coisas mudaram na minha vida. Você Sim. começa a ter outros valores, né? Sim. Sim. Então, assim, caminhar pra mim já era Deus, obrigada. Sim. Eu já não tava valorizando. O sonho dos 42 já não era tão importante assim, Sim, sabe? Assim, eu comecei a entendi. valorizar outras coisas. Que você, pelo menos, você poderia continuar, mas não precisava ir pros 42. Isso. E Deus é tão bom que me permitiu voltar a correr, né? Ai, que legal. E hoje, assim, não importa o É meu... aquela questão que você me falou essa semana, lembra? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para pegar Isso. impulso. Exatamente. É isso mesmo. Não que isso seja algo permanente, né? Sim. Talvez naquele momento foi preciso você parar para você ter um cuidado maior. Exatamente. Mas não que isso A tenha que flecha, ser- para ela ter o alcance, ela precisa voltar pra trás. Exato. Exato. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer sempre. Para não ficarmos, não entrar na depressão, não entrar na tristeza, Sim. né? Exatamente. É sempre a gente... E aí, hoje, eu corro realmente por prazer, assim, né? Não faço legal. grandes distâncias, participo de uma prova de outra. Olha, mas não sejam amiga dela, porque ela incentiva você em umas corridas que eu até falei na outra, né? Que, olha, não dá para explicar. Ela me fez fazer uma corrida e eu estava em estado de saúde complicado, né? A médica, eu levei um puxão de orelha. Sim, sim. A médica só soube depois, Só nos soube stories. depois. Eu falei, Nos conta stories. só depois, senão ela não vai deixar. Ela falou, mas você foi e colocou uns olhos assim enormes. Ai, meu Deus, ferrou. E nós fomos para essa corrida. E posso falar para você? Eu morrendo, né? Porque eram ladeiras absurdas, subidas absurdas, que nem dá para contar. Que foi o KTR, né? Isso. Essa Na verdade, né? não é corrida, é trilha. Nunca mais eu vou esquecer essa. Trilha. É nunca mais. trilha, é trilha. Mas o pessoal corria lá, Sim, né? sim. E a Jo não.
Inclusive, já ficou a última, né? Nem sabia que o rapaz estava me ajudando, era staff, achava que era um anjo. Foi mas muito era. engraçado, porque nessas corridas tem uma pessoa, agora eu esqueci o nome, é um É staff, staff. né? Mas tem um nome específico. Ah. Ele tem que ficar sempre junto com a última pessoa da corrida, E porque a- é uma e era a corrida de última? risco. Ah, entendi. Esse tipo de corrida você assina um termo de responsabilidade que você pode Sim. morrer. Nossa. É sério. E pode não chegar atendimento médico a tempo. É, porque eu não conseguia enxergar ali. Eu falava assim, eu falava pra ele, eu vou parar, eu não vou conseguir. Aí ele falou, não, ao seu tempo você vai conseguir. Aí eu olhava para um lado, mas se eu parar, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Porque é 4 horas pra gente resgatar. E como é que eles iriam? Sim. Da mesma forma que eu tinha que subir, então eu vou Sim. subir. E foi muito engraçado, Rose, porque ela uma hora chegou pra mim, eu já tinha percebido que ele era isso, staff, porque outra eles estão coisa, ela identificados, engana, né? Sim. Aí ela chegou pra mim, nossa, Cris, é a Josi sendo Josi. Nossa, amiga, ele é tão bonzinho esse rapaz, né? Ele nem quer correr, ele quer ficar com a gente. Aí eu deixo ela acreditar nisso. Não, e eu virava pra ele e falava assim, Pode ir. você tá perdendo a corrida, eu sei que pra você é muito importante, pode ir. E ele falava, não. Eu Não falava, se "Gente, preocupa. eu falei assim, ele acha que veio com alguma missão de ajudar as pessoas, não é impossível, né? Não, e o pior é que ela me enganou, que ela falou assim, olha, só falta 1 quilômetro, né? Só 1,5 quilômetro. Eu falava, nossa, eu já fiz tudo isso, a gente ia fazer 7, né? Sim, deu 7 no total, Deu né? 7 no total. Só que faltava tipo 5 ainda. É, ela falou, só falta 1, eu falei, nossa. É o emocional, você tem que trabalhar esse emocional, né? Eu falei, nossa, nós fizemos tão rápido. Aí eu me encheu minha bola, eu fiquei feliz. E eu ficava assim, aí ela ia lá pra frente. Só que ela blogueira, né? Naquela ladeiras toda, ela lá assim, ó. Eu na lembro, eu subida, acompanhei blogueira. essa E trilha. eu falava, gente, como ela consegue ter fôlego pra isso? Eu tô aqui, né, morrendo. Aí, e eu ficava assim, eu lembrei muito daquele o burrinho do Shrek, né? Eu ficava, Cris, Falta quanto? mas não vai acabar, não era Eu, só... calma, tá chegando. Nossa, gente, posso falar, foi desafiador, mas valeu a pena. Valeu. E é interessante que essa corrida, quando você faz a volta de 2,5 km, você chega no ponto que você iniciou a corrida. Isso. Então, Nossa. ali é um ponto que, se você quiser desistir, tem que ser ali. Foi. Entendi. Foi muito Entendeu? importante esse momento. E ela, realmente, ela estava muito debilitada. Por que que eu sempre ficava um pouco à frente dela? Eu andava uns 200 metros e esperava ela chegar até mim e andava mais Isso rápido mesmo. que ela. Foi. Era estratégico, porque eu sou muito emocional. Sim, E ela tava se esforçando muito. sim. Ia ser muito fácil eu falar, Josi, vamos parar. Entendi. Tanto que a família dela participou da corrida, muitas amigas participaram e ficaram preocupadas, do tipo, meu, a Josi tem que parar. Tomara que a Cris tenha incentivado ela a parar. Entendi. Porque viram o que que era. Uma corrida muito difícil. Muito difícil. A Érica mesmo falou, Jô, se eu tivesse te encontrado, eu fazia você parar. Aí o que que aconteceu? Quando chegou nesses 2,5 km, aí eu tive que ter uma conversa com Deus, né? Eu acho que você contou que você se afastou, não foi? No outro podcast. É, porque nesse momento eu caí dentro de um buraco Sim. de água. De água, onde a perna dela Fui afundou. inteira. E Sério? tava muito frio, porque teve um tufão, né? Eu fui fazer uma trilha, ainda ganhei um tufão, Sim. né? No Brasil, que legal. Porque a muito gente legal. chegou na corrida, a moça falou, olha, isso nunca aconteceu aqui, Foi isso mas hoje mesmo. nós tivemos um tufão. Eu, oi? Aí eu falei, mas o que significa isso? Eu não conheço esse nome na corrida. Olha, e derrubou. Arena, A arena. arena foi pro chão. Aí eu, gente... Foi. Aí eu falava assim, gente, será que isso não é um sinal de Deus pra gente voltar pra casa? Eram ventos que, se você não se segurasse, você caía. Nossa, eu não ia, Sério, não. é isso mesmo. Olha É que eu sério. sou corajosa. Eles hein? pediram pra ficar dentro do carro por causa das árvores. É. Até No a gente- começo, até a gente liberar. E aí, quando chegou nesses 2,5 km, eu entrei ali num processo, porque a perna dela tava muito inchada. Isso. Nossa. E eu estava sentindo formigamento. E ela falou pra mim. Aí eu falei, meu, que responsabilidade a minha, né? Sim, E aí eu falei, Deus, não é comigo, é contigo. sim. Só que como eu tô assim, bem... Eu posso falar, conectada, né? Eu falo mesmo, porque ele responde, Tava gente. sensível, né? Ela tá sensível. E aí né? eu orei e falei assim, Senhor, se for Você pra... deu uma afastada, né? Você Afastei. falou, Ela foi bem lá pra frente. Fui bem lá na frente. sim. Eu falei, Senhor, fiz a minha oração, falei, Senhor, se for pra Josi continuar e terminar bem a prova, eu vou chegar perto dela e ela vai falar, Vamos. vamos. Se for pra ela parar, ela vai. Se eu chegar perto dela e ela não falar nada disso, Eu ia então chorar. eu vou incentivar ela a parar. Sim.
Pois aí foi um momento que aí eu cheguei perto dela, a gente parou um pouquinho, comeu uma bananinha, O né? Estado falou assim, olha, relaxa um pouquinho. E eu falava, mas esse rapaz vai perder a corrida, ele ainda continua aqui. E eu morrendo de rir. E aí ela olhou pra mim e falou assim, vamos? Eu Olha falei, Deus, só. obrigada, então vamos. Aí vocês foram e... Aí, tipo, faltava ainda, né, muitos quilômetros, Nossa. ela, falta quanto? Eu, calma, amiga, 800 metros. Foi isso mesmo. Ai, mas valeu a pena, muito. Eu fiquei até pensando, se eu não tivesse ido, né, eu ia ficar me cobrando. E hoje você agradece por ter superado isso, né? Muito. E o mais lindo, foi lindo isso, foi lindo. Foi assim, ver a família, o orgulho que a família dela sentiu. Olha que legal. Foi As lindo. filhas, quando a gente chegou na casa, o marido, do tipo, mas você conseguiu mesmo? Que legal. A minha filha me procurava e ficava falando assim pra Érica, não, mas a minha mãe não está mais nessa corrida. Ela está caçando borboleta com a Cris por aí. Porque ela passava pelos desafios na corrida, a Sim. filha, e falava assim, minha mãe não vai conseguiu. fazer isso, É. A Cris já deve ter levado ela pra outro A lugar. Bebel e a Gabi fizeram? Não, só a Gabi. Só a Gabi. Aí... Ou seja, isso porque a Cris diminuiu o ritmo da corrida, E né? foi Ainda uma colocou você emoção. nessa. E foi uma emoção porque ela que foi me buscar, né? Ali, Foi no último que eu lindo. falei, eu não consigo mais. Falei, mãe, falta pouco agora. Tem uma foto do nosso momento, quando nós chegamos, quando que a nós Érica foi chegamos. abraçar a É gente. verdade. Olha lá. Vocês estão A falando, Érica- eu tô Essa aqui, ó. lembrando. Eu lembro Ó. disso. Olha, Muito lindo. nossa, foi muita emoção. Aí as Ai, três gente, chorando. correr é isso, ó. É É isso. felicidade, é alegria. É conquista, é se superar. É E eu- chegar e eu na linha falo- de chegada e falar assim, vou começar de novo. Que as maiores e melhores decisões da minha vida sempre foram correndo. Olha só. Porque você fica refletindo, né? Você faz uma Muito reflexão, importante a isso. questão do, né, do autoconhecimento, do que está acontecendo na sua vida. É muito bom. Você se autoconhece também nesse momento, né? Muito legal. Muito bom. Gente, infelizmente o nosso tempo já... Nossa, já? Acredita? chegou. Eu te Olha! falei, você falou assim, é muito tempo. Eu falei, Cris, não é, passa muito rápido. Passa muito E rápido. a gente nem, ó, pra você ver, nem lanchinho nós fizemos, né? Eu ainda comi uma Você comeu, coxinha. eu não comi, não. Nem a Cris, né, Cris? Não. A gente- Vamos comer agora, nos bastidores. É verdade. bastidor. Aqui tá Major Brigadeiro, né? Planeta Doce. Super curiosa nesse salgadinho. Mas é isso, gente. Cris, muito obrigada. Imagina. Né, por esse momento maravilhoso. Obrigada a vocês. Sempre. Obrigada, Cris. Sempre Obrigada. aprendendo com você. Né? Você sempre. sempre traz... E- eu E não ela é uma grande conhecia incentivadora, essa né, sua Cris? história de problemas de saúde, de Sim, superação. sim. de- O importante é sempre as pessoas, o que eu gosto é que as pessoas saibam das histórias, porque é incentivar, porque no caso da Cris, ela continua, ela insistiu, né? Exatamente. Depois da cirurgia e fazer, muitas pessoas criam a doença e tem a doença e falam, o médico falou, não pode mais, E né? na verdade... E não dá uma oportunidade. Exatamente. E na verdade tem gente que já pega a própria doença para usar como Desculpa, como né? desculpa para se continuar no lugar de vítima, porque o lugar de vítima é um lugar confortável. Eu Exatamente. aprendi- É você sair da sua zona de conforto, Sair da né? sua zona de conforto, exatamente. Eu aprendi que com a dor, se você for na musculação, melhora. E melhora, viu? É sério. E olha, eu vou deixar de novo essa frase. Se você não gosta de corrida, você não correu direito. Serve aí pra todo mundo, né? Cris, obrigada. Obrigada a por você tá vocês, aqui, viu? Foi um né? prazer. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, quem ficou aí na live. É isso aí. Obrigada, E vai ficar viu? salvo no YouTube, hein, gente? E logo, logo a gente coloca no YouTube, né, a edição. E lembrando que as borboletas vai voltar a ter os treinos agora, né? Isso, sexta-feira, Isso. 7 horas da manhã, ali na Duque de Caxias, né? Isso. Aí quem nunca correu, quem já correu, quem já andou, a gente caminhou, né? A gente vai Hoje uma pessoa me chamou no privado perguntando monitorando isso. como que era, e aí eu reforcei aquela questão, que não é uma corrida profissional, Não, uma não é caminhada corrida. profissional. Não. É pra gente sair da nossa zona de conforto, é pra gente se permitir Dá um a start. ser feliz. Isso. É isso, É gente. isso, Confie em mim. Isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, gente. viu? Tchau, tchau. Gente. Tchau.